Olá, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal Rê Rochelle Private Label e hoje eu quero falar do nosso caminho geral, desde a ideia de ter uma marca até receber o produto e começar a vender. Eu vou falar o passo a passo, quais são os profissionais que vão estar aí no seu caminho, tá? E também, assim, para você entender o que você vai querer fazer sozinho e o que você vai procurar um profissional. Combinado? Então eu vou começar partindo da ideia de que você já tem o nome da sua marca. Você já fez toda essa parte de logo, já procurou as suas etiquetas, toda essa parte visual da sua marca você já tem. Agora você vai falar sobre mix de produtos. Então o que você vai pensar? Quantas peças será que eu preciso produzir para começar uma marca? Tem marcas que começam com coleções muito grandes, com um mix de 20, 30, 40 produtos em uma única coleção. É necessário começar dessa forma? Não, não é necessário começar dessa forma. Se você quiser começar tendo uma marca de t-shirts e você quiser começar com 2 modelos, você pode. Se você quiser começar com uma coleção de moda casual e ter 5 modelos, também não tem problema. Isso vai muito do que é a realidade sua nesse momento, de realidade tanto de tempo quanto financeira. Combinado? Então, eu vou imaginar que a gente vai falar uma ideia de que você vai começar ali com uma marca, vai ser uma marca mais casual, por exemplo, e que você vai começar com um mix mais ou menos de uns 5 produtos. Então, você tem muita ideia e muita inspiração, porque você deve ter buscado muita informação até esse momento. O bacana seria que você tivesse uma estilista para te acompanhar nesse início, porque qual vai ser a função dessa estilista nesse começo? Ela vai pegar todas essas ideias e ver o que realmente casa com o quê. Então, você escolheu 3, 4 modelos de blazer, mas chegou à conclusão que vai ter como produzir um único modelo. Você vai precisar entender se você vai querer colocar o mais diferenciado ou o mais comercial. Isso são decisões que têm a ver com o que você quer de resultado. Às vezes você quer ser uma marca extremamente inovadora, você não vai no blazer mais comercial, você vai no mais diferente. Ah não, eu quero ser uma marca casual, mas eu preciso vender uma quantidade interessante, então eu prefiro ser uma marca mais comercial. Eu acredito que o meu público seja um público mais comercial. Então você precisa ter essas decisões e eu acredito que a estilista seja uma boa profissional para te ajudar nessa hora. Então, isso vale para o blazer, isso vale para os tipos de t-shirt, isso vale para os tipos de calça, isso vale para todo o mix de produtos. E agora é a hora de você colocar no papel exatamente quais vão ser as peças que você vai fazer. Então, você chegando a essa conclusão com a estilista, quais são os modelos que você vai fazer? Um segundo ponto é encontrar quais os tecidos adequados para cada um desses modelos. E a estilista, nesse momento, também é uma peça interessante, porque normalmente ela conhece os melhores fornecedores de tecido. Se não fornecedores, empresas mesmo, ela vai te indicar as lojas para que você vá ver isso, tá? Então, vocês precisam definir mix de produto e quais são os tecidos que vão ser utilizados em cada produto. E isso está sendo feito lá no desenvolvimento junto com a estilista, certo? A nossa segunda profissional vai ser a nossa modelista. O que a modelista faz? Ela pega a sua ideia lá no papel, que pode ser em foto, em desenho, e ela vai transformar aquilo no seu planificado, que aquilo são as partes. Ela vai fazer a manga, vai fazer a frente, vai fazer os acabamentos, ela vai fazer tudo no papel ou no computador, para que você corte a sua primeira peça. Então, a próxima profissional que você precisa encontrar, e essa você precisa encontrar, não tem como você pular essa parte, é a modelista. Então, encontrando uma modelista, você já vai ter o seu mix e ela já vai começar a te falar sobre consumos. Então, por exemplo, esse blazer que você quer fazer consome X de tecido, X de forro, X de entretela. Todas essas informações serão passadas pela modelista, combinado? O próximo passo é cortar a sua peça piloto. Então, a modelista falou, olha, para essa calça aqui que você me trouxe, eu quero que você me traga 1,5 m de alfaiataria, quero que você me traga 50 centímetros de forro e eu quero que você me traga mais 30 centímetros de entretela. Você vai levar esses materiais para ela e ela vai passar para um outro profissional ou às vezes ela mesma vai cortar a sua peça piloto. Então ela vai pegar, cortar lá todos os pedacinhos e ela vai passar para a próxima profissional, que é a piloteira. Eu sempre falo piloteira, modelista, porque no meu dia a dia eu trabalho muito mais com mulheres do que com homens, tá? Mas existem modelistas homens, piloteiros homens, certinho? Só pra deixar claro aqui, pra não ser cancelada já. Passamos pra piloteira. A piloteira, junto com a modelista, o que ela vai fazer? Eles vão montar a primeira peça.
Então, normalmente esse trabalho é feito em conjunto, porque como é uma peça que não tem outra para ser seguida, vai ser feito ali detalhe por detalhe, se os piques estão batendo, se o acabamento tá bom de fazer, se precisa mudar alguma coisa, e daí vai sair a sua primeira peça. Essa primeira peça vai ser feito um processo de prova de roupa. Então, nessa prova de roupa, você já definiu quem vai ser a pessoa que vai provar. Então, às vezes, você mesmo vai provar a sua peça piloto. Tem algumas pessoas que têm uma amiga que é modelo ou vai contratar uma modelo de prova e vai fazer a prova dessa primeira peça. Então, nessa prova, normalmente vai estar a modelista e a sua estilista e você. Então, nessa prova, vocês vão olhar a peça 360 graus para saber se tá vestindo bem, se tem alguma coisa que pode mudar, se o modelo ficou da forma que você imaginou ou não. Às vezes você quer mudar alguma coisa, pensei nessa calça um pouco mais larga, pensei nessa calça um pouco mais justa, pensei que essa cintura poderia ter ficado um pouco mais folgada, o gancho. A prova de roupa, eu digo que é assim, uma parte... como eu diria, o coração da empresa, porque na prova de roupa é onde a gente vai ver todos os detalhes que vão influenciar diretamente, tanto na qualidade da minha produção, se eu não vou ter problemas de produção, então na prova de roupa eu vou verificar isso, e também no meu resultado final de venda, porque uma peça bem provada com um caimento muito bom, com o caimento que você esperava, vai ser o resultado lá na frente da sua venda, vai ser o motivo para sua cliente buscar o seu produto, combinado? Então, a prova de roupa é um momento onde a gente faz sem olhar no celular, sem se preocupar com outras coisas. É realmente um tempo que você vai tirar para analisar se a sua escolha lá do desenvolvimento deu certo ou não. Se o tecido que você escolheu deu certo ou não. Tudo isso vai ser falado na prova de roupa. E aí, pronto, a nossa prova de roupa foi um sucesso, a nossa peça ficou linda, a gente já tem o consumo da primeira peça e isso vai ser liberado para produção. Então, qual o próximo passo depois da produção? A modelista vai te entregar essa peça piloto que você acabou de provar, junto com a modelagem e todas as partes dela. Normalmente, a sua estilista vai fazer uma ficha técnica. Nessa ficha técnica, ela vai colocar quanto foi usado de cada matéria-prima. Por exemplo, se for uma calça, ela tem um zíper. Qual é o zíper? O tamanho do zíper? Ele é de nylon, ele é de metal, ele é de 15, ele é de 12? Ela vai colocar isso na ficha. Foi usada uma entretela. A entretela é interna, depois que é costurada a peça, você não vê mais a entretela. Então, ela precisa colocar na ficha qual foi a entretela usada. Tem botão? Qual o tamanho do botão? Né? Então, tudo isso vai na ficha técnica, porque você vai precisar providenciar todos esses insumos para sua produção. E daí vão começar os cálculos. Então, eu gastei 1,5 metro de tecido e eu vou fabricar 50 peças, quanto eu vou comprar de tecido? Quanto eu vou comprar de forro? Quanto eu vou comprar de entretela? Quantos botões? Quantos zíperes? Eu vou providenciar tudo isso para começar a minha produção. E aí, o próximo passo, que pode ser paralelo ou depois de fazer essa ficha técnica, é procurar um operador de CAD. E o que o operador de CAD vai fazer? Quando eu provo uma peça piloto, eu estabeleço qual que é a medida padrão de base da minha marca. Então, por exemplo, se hoje eu estivesse fazendo uma marca e eu fosse provar as peças em mim, então com certeza a minha base seria um tamanho P. E isso não tem nada a ver assim, o tamanho certo é esse. Não, o tamanho certo é o que for mais fácil para você provar. Eu tenho clientes que a gente prova todas as peças no 48 porque ela é uma marca de plus size. Então fica interessante que a gente prove num tamanho maior, porque os tamanhos maiores são os tamanhos que a gente quer ter mais cuidado nessa modelagem, ok? E também tem clientes nossos que provam no PP, não tem problema. E aí a gente faz todos os outros tamanhos. Provou lá no seu tamanho, definiu qual é o seu tamanho padrão. Olha, essa pessoa que está provando para mim, eu vou chamá-la de P. E aí esse P, então você tem um molde P e você vai precisar levar para o operador de CAD, que ele vai fazer a redução e a ampliação dessa modelagem. Então, ele é P, então ele vai fazer lá, ele vai criar o PP e ele vai criar o M, o G, o GG, todos os tamanhos que você precisar no operador de CAD. Esse operador de CAD também, ele vai encaixar todos os nossos pedacinhos de modelagem para fazer isso num papel contínuo. E esse papel a gente chama de risco. E o risco é o que a gente vai levar para o nosso cortador, que é um próximo processo. E aí vamos lá nós com todo o nosso tecido, toda a nossa entretela. Agora a gente tem molde, peça piloto e mais um risco. E a gente vai para onde? A gente vai para o corte. Então, Renata, como eu vou achar um corte para trabalhar para mim?
Tem uma série de formas. Por exemplo, hoje, a maior parte dos cortes aqui em São Paulo, eles estão localizados ou no Brás ou no Bom Retiro. A maioria deles. Lógico que tem alguns bairros que também tem. Mas nesses dois lugares você tem uma gama muito grande de profissionais e que a única forma de você saber qual que vai te atender melhor é indo um a um e vendo qual tipo de produto que eles normalmente cortam. Então, tem profissional que ele está mais acostumado com tecido pesado. Tem profissional que está acostumado com tecido leve. Tem profissionais que cortam de tudo. Às vezes ele tem uma equipe onde cada profissional dele tem uma especialidade. A única forma de você assegurar que você vai estar escolhendo um bom corte é indo um a um e analisando, verificando o que é que cada um deles faz. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma outra forma de escolha, combinado? Chegamos no corte, levamos nossa peça piloto, nossa modelagem, nosso risco, todo o tecido. Ele vai me dar um prazo, eu vou cortar isso em uma semana, ou talvez eu vou cortar em 2 dias. Quando estiver pronto, ele te avisa, você vai lá, pega todo o seu corte e aí vem um outro processo. Lembra que a gente falou que numa calça, por exemplo, tinha uma parte chamada entretela? Entretela é um tecido que a gente chama de tecido não tecido, que é o TNT, que ele vai dentro do tecido colado, termocolado, então ele pode ser colado no ferro ou em prensa, e é para dar estrutura. Então, normalmente quando a gente tem uma gola de blazer ou um blazer inteiro, um cos de calça, uma vista de camisa onde vai ser feito caseado, normalmente todas essas partes vão às entretelas. E a entretela, às vezes a oficina consegue fazer esse processo no ferro, ou às vezes não. Às vezes você tem que levar num lugar onde colhe entretela, tá? Tudo tá parecendo muito estranho, mas depois, com o tempo, você vai ver que essas coisas são muito próximas uma da outra. Então, o próprio cortador consegue te indicar alguém que colhe entretela. O próprio operador de CAD consegue te indicar alguém que seja cortador. Na nossa área funciona muito dessa forma, tá? Então, e talvez também o seu produto não tenha entretela. A gente tá falando de uma camiseta. Uma camiseta não tem entretela, tá? Então, uma camiseta, ela sai do corte e vai direto para a oficina de costura. E aí é o nosso próximo processo. A gente vai levar essa produção junto com a nossa peça piloto para a oficina de costura. E por isso eu reforço novamente como a nossa prova de roupa foi importante. Porque na prova de roupa a gente olhou a peça, além de vestida, até pelo avesso, para ver se o acabamento interno da peça é o que a gente espera. Porque a nossa oficina de costura vai copiar exatamente o que está naquela peça. Então, você vai levar toda a sua produção cortada do corte, junto com a sua peça piloto, junto com os aviamentos, por exemplo, o zíper tem que estar lá. Se foi para entretela, as partes que foram entreteladas também. E a oficina vai fazer toda essa peça para você. E vai te dar lá um prazo. Para fazer essas 40 peças, eu preciso de 10 dias, 15 dias, alguma coisa assim. E aí, você vai esperar esse tempo. É bacana que entre esse tempo de você deixar a sua produção e você ir buscar ela pronta, se você puder dar um pulinho lá de vez em quando para dar uma olhada como tá, se tá saindo tudo direitinho, né? É interessante. Eu trabalho dessa forma, eu sempre vou nas oficinas que trabalham para mim algumas vezes durante o processo. Cheguei lá 15 dias depois, estava tudo costurado, tudo lindo, tá? 100%. Peguei essa produção. Levo para algum espaço, que quando a gente tem uma PL, é a própria PL que faz isso, mas quando a gente tá fazendo sozinha, somos nós mesmos. Durante muito tempo eu fiz esse tipo de coisa na mesa da sala da minha casa, e também não tem problema nenhum que seja assim. Você vai dar uma revisada nas peças. Então, vê se todas as barras foram feitas, vê se não tem nenhuma costura que tá muito repuxada, vê se não tem nenhuma costura que estourou. Faz uma primeira revisão, e aí você vai levar isso para um lugar chamado acabamento. Então, onde ficam esses acabamentos? Talvez também o seu corte ou a sua própria oficina de costura possa te indicar um acabamento. Os acabamentos, eles são mais espalhados, mas também no Brás e no Bom Retiro tem muitas empresas que fazem acabamento. E o que acabamento faz? Ela faz uma revisão final, ela tira todas as linhas soltas dessas peças, ela faz os caseados e prega os botões, ela faz toda a parte de colocar os tags quando tem necessidade, né? Se você tem um tag, então ela vai pôr o tag lá na sua etiqueta, ela vai dobrar, embalar, e isso vai estar pronto para ser entregue de volta para você. Chegando para você, vai estar tudo embaladinho e aí é só vender. Combinado? Nossa, quantas vezes eu falei combinado nesse vídeo, né, gente? Acho que é porque eu tô muito no começo, então eu vou falar várias vezes a mesma coisa. Então, o processo basicamente é esse.
Você encontrou a estilista para organizar as suas coisas, você encontrou a modelista para fazer os seus moldes e ela encontrou uma piloteira para trabalhar e fazer a sua primeira peça. Deu tudo certo lá na prova de roupa que você fez junto com a sua modelista e a sua estilista, vocês viram que tá tudo em ordem. Levaram pro operador de CAD, ele fez ampliação, redução e risco. Você levou tudo pro seu cortador, o corte já fez a sua produção, você levou para entretelagem ou não, levou para sua oficina de costura, revisou, levou para acabamento, passadoria, embalagem, tá pronto para vender. Basicamente, o processo é esse. Lógico que cada um desses processos tem uma série de questões e que ao longo do tempo eu vou falar sobre cada um. A minha ideia agora é fazer um vídeo específico de cada um para que você se prepare para algumas coisas que podem acontecer em cada um desses processos. Mas basicamente, se você tem a ideia de ter uma marca e você vai querer fazer isso sozinho, o caminho é esse. Então eu espero que esse vídeo tenha te dado clareza de qual é o processo e de quais são os profissionais que você vai precisar encontrar aí no seu caminho. E, como sempre, vem comigo!